Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a questão o que é gênero. Mas antes de entrar no conceito de gênero, vamos falar um pouquinho de um campo que tem tudo a ver com o surgimento desse conceito, que é o campo das transformações históricas, transformações nas relações sociais, transformações nas experiências de mulheres e de homens, nos direitos de mulheres e de homens, mudanças que aconteceram historicamente, que é importante a gente pensar para entender como as relações e as experiências são vividas hoje, que direitos foram conquistados e que direitos são buscados. Vou abrir aqui nossa apresentação. Nós vamos começar então com uma linha do tempo. Nós temos aqui de 1915 a 2015 e nós vamos pensar alguns acontecimentos que aconteceram entre 1915 e 2015. O primeiro deles tem a ver com a educação. Mais ou menos do século XVIII para o século XIX, em diferentes países do mundo, as mulheres lutaram pelo direito de estudar. Né? Houve, inclusive, épocas em que a alfabetização era considerada perigosa para as mulheres, porque, afinal de contas, se elas aprendessem a ler e a escrever, elas teriam informações sobre o mundo público, sobre a esfera política, sobre o contexto fora do lar. E havia uma ideia de que as mulheres cabiam apenas nos assuntos da esfera doméstica, da esfera privada, do lar. Isso, gente, foi mudando, as mulheres começaram a poder se alfabetizar, aprender a ler, a escrever, mas ainda no começo do século XX, aqui no Brasil, havia diferenças. Então, as meninas e os meninos não frequentavam as mesmas escolas. Mesmo quando jovens, as moças e os moços tinham diferentes aulas, com diferentes conteúdos, com diferentes propósitos. Né? Era comum que as meninas e moças aprendessem sobre costura, sobre cozinha, sobre as chamadas prendas domésticas. Havia uma ideia de que a escola prepararia as mulheres para cuidar do casamento, das crianças, do lar. Foi recentemente, né, se a gente for pensar em termos históricos, foi recentemente que as mulheres, as meninas e as moças, né, passaram a frequentar a escola nas mesmas escolas que os meninos e moços, nas mesmas salas de aula dos meninos e moços. E aí, o que vocês imaginam? Quando que vocês imaginam que aqui no Brasil as meninas passaram a frequentar as mesmas salas de aula que os meninos nas escolas públicas? Quando foi que as escolas públicas se tornaram escolas mistas? Vocês conseguem imaginar qual é a data? Pois é, foi em 1950. Foi em 1950 que meninas e meninos, moças e moços passaram a estudar nas mesmas escolas, nas mesmas salas, tendo os mesmos conteúdos. E a questão de poder ter um trabalho, no sentido de um trabalho registrado, com direitos, vamos pensar em termos de poder ser funcionária pública, porque nós sabemos que as mulheres lutaram pelo direito ao trabalho, considerando um direito ao trabalho que é escolhido, que há uma qualificação, que há um preparo, porque mulheres trabalharam sempre, principalmente em empregos pouco valorizados, em empregos pouco remunerados. Se nós formos considerar a história das mulheres negras no Brasil, ainda mais, né, com toda a horrível herança que nós temos do longo período da escravidão. Então, quando a gente fala do direito das mulheres ao trabalho, é com condições dignas de trabalho, de valorização, de reconhecimento,
de remuneração, de qualificação. Então, pensando nisso, no direito ao acesso ao mundo do trabalho, quando foi que as mulheres no Brasil começaram a poder ter cargos como funcionárias públicas? Quando que vocês imaginam que no Brasil as mulheres começaram a ter cargos como funcionárias públicas? Foi em 1917. Pois é, mas lá em 1917, se uma mulher queria trabalhar como funcionária pública, por exemplo, eu como professora, que sou funcionária pública de uma instituição de ensino superior municipal, precisaria haver a autorização do marido. O marido teria que assinar um documento autorizando a mulher a trabalhar, a esposa a trabalhar. E caso ela não fosse casada, poderia ser o pai, mas geralmente se esperava que para ser funcionária pública uma mulher devesse ter priorizado o casamento. Então o marido precisaria autorizar para a mulher trabalhar como funcionária pública. Quando foi que as mulheres passaram a ter o direito de trabalhar como funcionárias públicas sem pedir autorização para o marido? Quando foi o fim da necessidade de autorização? Quando que vocês imaginam? Foi em 1962. Até então, se eu desejasse ser professora numa instituição municipal, como eu sou hoje, ou se qualquer uma de nós mulheres desejássemos ter um trabalho como funcionária pública, desejássemos, precisássemos, buscássemos, seria necessária a autorização do esposo. Então, vocês veem aí como o direito à educação, o direito ao trabalho são conquistas, né, que tiveram esses marcos históricos muito recentes, tem um pouco mais de 100 anos, ou não, nem chega a 100 anos, né, eu não sei fazer conta, gente, então, assim, é muito recente. Vai fazer 100 anos lá em 2065, imagina, gente. E quando foi que as mulheres passaram a votar no Brasil? Até então, apenas homens votavam. Apenas homens escolhiam seus representantes políticos. Quando foi que as mulheres passaram a ter direito ao voto no Brasil? Foi em 1932. Então, direitos políticos, direitos de estudo, direitos de trabalho, tudo isso tem bastante a ver com a esfera pública, com a esfera política, e tem também direitos relacionados à vida privada, à vida familiar, o direito de ter escolhas, o direito de fazer os planos, escolhas de acordo com esses planos. E nisso, um marco foi o acesso à pílula anticoncepcional. Porque com a pílula anticoncepcional, as mulheres passam a ter maior controle, passam a ter uma maior possibilidade de escolha em relação a quando engravidar ou se irão engravidar, passa a haver mais condições de escolha. Antes havia outros métodos contraceptivos, mas a pílula anticoncepcional é um método contraceptivo que depende da iniciativa da mulher, do controle da mulher, da escolha da mulher. É ela que pode comprar, ela que pode tomar, ela não depende que um parceiro concorde, né? Então, a pílula, quando é que as mulheres passam a ter esse marco, que é o acesso a um meio contraceptivo que permite que você tenha suas experiências sexuais, que você tenha práticas sexuais, sem que seja uma consequência direta dessas práticas, dessas experiências sexuais, a possibilidade de engravidar, havendo, então, a possibilidade de planejar, de prevenir para que uma gravidez não planejada aconteça. Quando foi que a pílula anticoncepcional passou a circular? Quando que vocês imaginam? Pois é, foi em 1960, certo? Também algo muito recente.
Então, até então, essa perspectiva de e se eu engravidar, como que vai ser se eu engravidar, era algo indissociável das práticas sexuais, das experiências sexuais em mulheres com parceiros, né? Então, isso também foi uma mudança histórica. Quando que as mulheres no Brasil passaram a ter direito à licença maternidade? Tornando-se mãe, elas têm um período, né, alguns meses, de amamentação, de estar próxima do bebê, de estar junto, de cuidar. Quando foi que a licença maternidade tornou-se um direito no Brasil? Foi em 1943. E quando foi que as mulheres e também os homens, né, se estão em um casamento, se estão em um relacionamento conjugal e falam, não, não é minha escolha continuar nesse casamento, esse casamento não é o que eu escolho para mim nesse momento. Quando foi que passou a ter o acesso ao divórcio? Quando que vocês imaginam que o divórcio se tornou legalmente possível no Brasil? Que data vocês imaginam? Que ano? Foi em 1977, bem recente também. Até então havia o desquite, havia a possibilidade de separação, mas sem a questão dos direitos, sem todo esse processo que o divórcio possibilita, da pensão alimentícia, da guarda, dos direitos, né? O quanto toda a história da conjugalidade no Brasil muitas vezes privou muitas pessoas de direitos, como quando haviam os filhos considerados ilegítimos, sem direitos como filhos. O divórcio, então, é um marco da família ser um campo de escolha, e quando a escolha é que o casamento não continue, ainda assim são preservados e promovidos direitos. Mesmo quando havia violência no contexto do casamento, mesmo quando as mulheres sofriam violência doméstica, violência física, violência sexual, muitas vezes isso não era reconhecido como algo do campo dos direitos, com aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, roupa suja se lava em casa. Então, mesmo quando havia violência, nossa, podia ser muito difícil que uma mulher conseguisse buscar uma vida em segurança, buscar romper uma relação em que os direitos dela estão sendo violados. E às vezes as mulheres tentavam, elas iam até uma delegacia denunciar e eram recebidas na delegacia com descrédito ou mesmo com desconfiança. Ah, você tem certeza que foi isso que aconteceu mesmo? Mas você não fez nada para que ele te tratasse assim? Você não provocou? Ah, volta para casa, tira um cochilo, dorme essa noite, você vai ver amanhã melhora. Quantas vezes, né, as mulheres foram atrás de um direito a uma vida sem violência e foram recebidas com descrédito, com desconfiança, sem que esse sofrimento decorrente da violência fosse reconhecido. E então, houve a decisão, foi uma das primeiras no campo do direito das mulheres a uma vida sem violência, houve a decisão da criação de delegacias para as mulheres, delegacias de defesa dos direitos das mulheres, em que as mulheres pudessem ser atendidas, ouvidas, reconhecidas no sofrimento que elas estavam vivendo, reconhecendo que a violência é sim muito grave, é sim uma violação de direitos. Quando que vocês imaginam que foi a primeira delegacia da mulher no Brasil? Qual data será? Que está, foi em 1985. Outro marco na luta do direito das mulheres a uma vida sem violência veio da Lei Maria da Penha. A própria Lei Maria da Penha foi criada porque a Maria da Penha, que é farmacêutica, conheceu o marido que também estava estudando no ensino superior, que estava no mestrado, no doutorado. Então, assim, ela com acesso à formação científica, a informações, a estudo, né? A Maria da Penha começou a ser agredida pelo marido,
foi agredida, sofreu violência física muitas vezes. Houve um momento em que o marido simulou um assalto e ela levou um tiro do marido. Houve um outro momento que ela, ainda com sequelas dessa primeira tentativa de matá-la, ela foi tomar um banho e foi eletrocutada no chuveiro, que o marido armou o chuveiro para que ela levasse esse choque. Então, assim, pensa o quanto de violências físicas contínuas e sérias e intensas e graves a Maria da Penha sofreu, a ponto de levar um tiro, a ponto de ser eletrocutada no chuveiro. Ela ficou paraplégica em decorrência das violências sofridas pelo marido. Ela denunciava e nada acontecia. Ela denunciava e o máximo que acontecia era que ele pagasse uma cesta básica. E então a Maria da Penha decide denunciar o que o Brasil estava fazendo com ela, o que as leis brasileiras estavam fazendo com ela, a um comitê internacional, a OEA, e como punição, o Brasil recebe no âmbito internacional uma punição que é criar uma lei que defende os direitos das mulheres a uma vida sem violência. O Brasil foi condenado por negligência aos direitos das mulheres e foi então condenado, e como punição, como uma forma de compensar os graves erros cometidos, as graves negligências cometidas, a criação de uma lei. E havia também, nessa condenação dirigida ao Brasil, que houvesse uma reparação histórica ao que a Maria da Penha sofreu. Então, a lei recebeu o nome de Maria da Penha. Vocês se lembram em qual ano foi criada a Lei Maria da Penha, que busca proteger o direito de todas as mulheres, prevenir e erradicar todas as formas de violência doméstica e familiar? Quando foi criada a lei? Em 2006. É também muito recente, muito recente. E imaginando, gente, o quanto a violência doméstica e familiar, infelizmente, é muito frequente no Brasil. Todos os dias nós temos muitas mulheres que apanham, que são agredidas fisicamente de várias formas, agredidas psicologicamente, agredidas sexualmente. Existe algo que é: muitas mulheres morrem em decorrência de ser mulheres. O que significa dizer que muitas mulheres morrem em decorrência de ser mulheres? Que enquanto a violência atinge homens e mulheres, né, e nós sabemos o quanto os homicídios, infelizmente, são muito frequentes, os homens, quando são assassinados, muitas vezes são na rua, por pessoas desconhecidas ou por pessoas que de alguma